irmãos, graça e paz. Faz tempo que a gente não se vê, né? A gente se viu já esses dias e fico muito feliz em poder estar hoje aqui com vocês comemorando mais um ano de aniversário. Primeiro ano de organização, mais 7 anos de história. E eu digo para vocês que eu tive o privilégio de acompanhar a história dessa igreja desde o seu começo, né? Era o ano de 2013, se eu não me engano. Eu estava chegando aqui na Igreja Presbiteriana Cidade Dutra, bem aqui pertinho de vocês, e através do Walter Terrão, né? Fui apresentado ao pastor Jean naquele momento, e apesar de amigo do nosso irmão Walter, a gente ficou mais amigo, né, Jean? Do que a minha amizade com o pastor Walter. A gente passou a se encontrar lá no centro, e a gente veio acompanhando desde quando era na avenida ali ainda, né? E até hoje está lá o lugar, né? Parece que está esperando ainda vocês comprarem lá e construir um grande templo lá para a glória do Senhor, né? E a gente vem acompanhando e veio vendo ao longo desse tempo todo a maneira como o pastor Jean e sua família, né, a Sandra, os seus filhos, vieram lutando, clamando, evangelizando, momentos muito bons, bonitos, lindos, vamos dizer assim, mas momentos difíceis também, de muita luta, de muita dificuldade, até que Deus então deu a eles a oportunidade de se organizarem como igreja. Eu digo que são 7 anos de igreja, a organização é apenas uma mera formalidade, mas a igreja nasceu há 7 anos atrás, e esse tempo todo de história da igreja mostra, meus irmãos, que apesar de tudo que tem acontecido no mundo à nossa volta, o evangelho continua progredindo. A igreja continua avançando, Deus ainda continua abrindo novas portas no Brasil, neste bairro, no mundo, para que o evangelho seja pregado. E quando eu fui convidado para poder vir falar no aniversário dos irmãos, eu fiquei pensando justamente no tema que me foi proposto, falar sobre um pouco dessa missão. Inicialmente eu pensei um pouco daquilo que eu tenho vivido, né, que essa mudança no ministério, agora trabalhando com população em situação de rua, Cracolândia, todo esse ambiente. Mas eu acabei percebendo que existem certos momentos em que nós precisamos também tratar da missão como um todo. E olhar para a Escritura Sagrada para trazer à tona novamente os princípios basilares, ou seja, aquilo que sustenta a visão da igreja no que diz respeito à sua missão nessa terra. Nesses dias já tem mais ou menos 1 ano e meio que eu estou sem carro, né? E agora tenho pesquisado alguma coisa que ano que vem vamos precisar bastante. E uma coisa que me chamou a atenção nos anúncios de carro é que muitas pessoas colocam lá, olha, na hora bateu a chave e pegou, né? E eu fico pensando, gente, que outra coisa a gente espera quando vira a chave de um carro? Que ele voe, né? Não, gente, o carro normalmente a gente espera que quando vira a chave que ele funcione. Assim também a igreja, a gente espera que a igreja, por ser igreja, que ela seja missionária, que ela seja evangelizadora, que é algo natural da sua essência, algo que faz parte daquilo que ela foi criada para ser. Mas infelizmente, nos nossos tempos, não temos vivido esta realidade porque a igreja tem deixado de lado este chamado e tem tido uma visão incorreta do que é missão. E parte de um pressuposto que muitos adotam e gostam de proclamar por aí, de que a principal função da igreja no mundo é evangelizar. Quando as pessoas perguntam qual é a principal função da igreja na terra, as pessoas dizem evangelizar, ser missionária. E se eu disser para você que não é? Qual é a primeira pergunta do nosso catecismo? Breve, do catecismo da igreja, aquele que nós estudamos com algumas perguntinhas. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E por que é importante trazer à tona esta realidade? Porque quando nós falamos que o principal objetivo da igreja na terra é a missão, nós tornamos a missão algo humano, algo a partir das percepções humanas, então nós começamos a fazer missão do nosso jeito. Agora, quando percebemos que a principal função da igreja é glorificar a Deus, nós fazemos tudo submissos àquilo que Deus determina para nós. E aí percebemos que a missão não é da igreja, a missão é de Deus. Nós nos envolvemos com Deus nessa missão. Nós fazemos parte. Quando Jesus é interpelado por Nicodemos acerca do que ele poderia fazer
Para herdar a vida eterna, Jesus diz para ele que ele precisaria nascer de novo e fala que o Espírito Santo é como um vento, que sopra onde ele quer. Não é a igreja quem determina o tipo de missão, a maneira como vai falar do nome de Deus neste mundo. A igreja se associa a Deus na missão de manifestar a sua glória por todos os 4 cantos da terra. E quando isso fica claro no nosso coração, a missão se torna para nós, meus irmãos, algo muito mais urgente, muito mais sublime. Um privilégio que inunda o nosso coração de vontade de todos os dias fazer aquilo que Deus pede para nós, que é fazê-lo exaltado entre todas as nações. E eu vejo na história da igreja um homem que fez isso com primazia, e foi o apóstolo Paulo. No livro de Romanos, o texto que eu quero meditar com os irmãos, é o texto que está lá no capítulo 1, versos 14, 15 e 16. O apóstolo Paulo, sim, ele buscou a todo tempo fazer com que as nações glorificassem a Deus, que as nações se rendessem diante do Pai, dobrassem os joelhos diante do Criador de todas as coisas. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo fala do privilégio que ele tinha de poder pregar o Evangelho, de fazer Deus manifesto entre todas as nações. E ele diz ali então, no verso 14 a 16 do livro de Romanos, capítulo 1, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O apóstolo Paulo disse que não se envergonhava deste Evangelho. E este Evangelho ele foi chamado a pregar para esses irmãos em Roma, porque esses irmãos em Roma, para abrir mão da sua cidadania romana por causa do Evangelho, porque era isso que acontecia. O romano, por natureza, tinha como por obrigação adorar o imperador. Era o imperador a divindade. Era a ele que as pessoas deveriam devotar a sua adoração cotidiana. E por causa dessa adoração cotidiana, quando você se dispunha a encontrar Jesus e percebê-lo como o único digno de ser adorado, você rompia com essa cidadania. O apóstolo Paulo também era cidadão romano. E entendia bem o que era perder os privilégios romanos. Era como se hoje nós aqui no Brasil, nós fôssemos cidadãos aí do país mais rico do mundo, mais poderoso, e abríssemos mão dessa cidadania para fazermos parte do país mais miserável, do país mais discriminado, do país mais perseguido, do país mais fechado. E abrir mão disso deliberadamente, entendendo ser esta identidade muito mais sublime do que aquela que aparentemente nós tínhamos. E é essa identidade que o apóstolo Paulo diz aos romanos: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. E por incrível que pareça, por não entendermos isso nos dias de hoje, nós somos chamados à reflexão se realmente nós hoje não nos envergonhamos do Evangelho. Olhe para a igreja na maneira como ela caminha no nosso tempo. Veja o exemplo de evangélicos que nós temos nos nossos tempos. Eu sou do Rio de Janeiro, então eu vejo alguns funkeiros lá do Rio de Janeiro, que costumam cantar músicas extremamente obscenas, terríveis, letras que depreciam a mulher, o sexo e erotizam as nossas crianças, e que em outros momentos são vistos dentro das igrejas levantando as mãos em atos de adoração, entre aspas, a Deus, em igrejas evangélicas. No dia de ontem eu estava no meio da favela do Moinho. Ali nós recebemos um lugar, num desafio muito grande de ali promover um projeto de evangelização, e voltado também para crianças, para jovens e adultos. E nós fomos andando e vimos ali um número enorme de igrejas. Eu nunca tinha entrado na favela do Moinho, mas eu fiquei impressionado com o número de igrejas ali dentro. E nenhuma delas promovendo um trabalho que olhasse para as pessoas como um todo, que falasse de um evangelho que diz Deus te ama, mas também levasse um pouco de alento material e físico
para aquelas pessoas num lugar que cada vez mais cresce, em que o uso de drogas e tantas outras coisas está presente? Será que nós conseguimos nos orgulhar, nos sentir de fato cheios de alegria por vermos um evangelho como este no mundo de hoje? Barateamos o evangelho, irmãos, e por consequência, deixamos de ser missionários no mundo. Quando nós começamos a ver a glória de Deus como sendo o princípio da igreja, e buscamos os princípios que nos levam a de fato glorificar a Deus através de uma atitude evangelística, nós precisamos então voltar os olhos para percebermos o que realmente nos faz ter orgulho de sermos cristãos, de sermos igreja do Senhor Jesus neste mundo. Jesus disse, o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. Uma das coisas que nos fazem ser missionários neste mundo, uma igreja relevante para a nossa geração, é entendermos que a igreja foi revestida pelo próprio Cristo de poder. Lá no capítulo 1 de Atos, o Senhor Jesus, no momento em que ele reúne os discípulos e está prestes a ser levantado aos céus, ele olha para os seus discípulos e diz aos discípulos, olha, ficai em Jerusalém para que do alto vocês sejam revestidos de poder. A igreja, meus irmãos, ela é missionária neste mundo e ela, para cumprir a sua missão, ela é revestida de poder do alto. A igreja é poderosa nas mãos de Deus. Ela possui um poder que lhe foi dado pelo próprio Cristo para avançar e derrotar as hostes infernais. E porque não compreendemos a missão, nós começamos a buscar o poder do mundo, ao invés do poder divino, para sermos igreja. Nós pensamos, irmãos, que somos poderosos pelo tamanho do templo que nós conseguimos construir. Nós pensamos que o evangelho só avança se nós estivermos localizados em lugares apropriados, bem localizados na cidade. Nós pensamos que o evangelho avança por causa das estratégias humanas, por causa dos cursos de evangelismo que ministramos, por causa da eloquência da nossa voz, da nossa palavra, por causa da preparação dos pastores que vão ao seminário, por causa do ar-condicionado do templo, da mídia, de tudo aquilo que temos, por causa do número de candidatos que conseguimos eleger para representar os evangélicos nas câmaras federais, municipais, estaduais. E achamos que isso é poder, um templo com milhares de pessoas, mas não é este o poder de Deus na igreja. A igreja foi dotada de poder para vencer as hostes infernais que se levantam contra a igreja todos os dias. João Batista foi colocado no pior lugar do mundo para se pregar, no deserto, vestido ali de pele de animais, se alimentando de gafanhotos, um homem longe da cidade. E ali as multidões afluíam para ouvir uma mensagem que não era agradável aos olhos, aos ouvidos. Arrependei-vos, pecadores. E ali multidões eram batizadas por ele. As pessoas na igreja de Atos afluíam para ouvir o evangelho. E enquanto o evangelho era pregado, a igreja se reunia em oração. E o lugar onde eles estavam tremiam enquanto os irmãos eram perseguidos. Pessoas eram curadas, libertas de espíritos malignos. Pessoas se convertiam a Cristo, pobres, ricos. Ou seja, o poder entrava e transformava as vidas de tal maneira que as pessoas só podiam crer que aquilo era algo sobrenatural. Uma igreja missionária é esta igreja de poder, que na medida em que ela vai pregando, ela vai vendo o poder de Deus se manifestando no dia a dia da sua vivência nessa terra. Nós oramos tanto por um avivamento. Nós falamos tanto sobre ser cheios do Espírito Santo. E nós nos enclausuramos e rogamos, clamamos, para que assim o avivamento chegue na igreja. O avivamento vem à igreja, irmãos, na medida em que nós colocamos os nossos pés na rua, na medida em que sujamos os nossos pés na lama podre deste mundo, para tirar do lamaçal do pecado aqueles que estão até o pescoço, atolado em suas vãs pretensões de alcançar o favor divino através de suas obras e dos seus próprios caminhos. É assim que o Senhor aviva a igreja. Lembre-se da história dos irmãos moravianos, que por anos, décadas, oraram. E nós pensamos na história deles pensando que era uma grande igreja.
um número de milhares de homens e mulheres, e quando você vai olhar, era uma comunidade pequena, que impactou o mundo inteiro com as missões, com missionários enviados para o mundo inteiro, impactaram o mundo. Mas eram irmãos que 24 horas oravam por missões. Eu tenho tido a oportunidade de ter ao meu lado no centro um irmão coreano, missionário, que tem estado já no Brasil há 5 anos. E ele fala para mim, ele várias vezes menciona a história da Coreia, de como a igreja presbiteriana da Coreia, uma das maiores, a maior do mundo, mantém um ritmo de oração que é 24 horas por dia. Orando não só por missões no mundo, mas orando também pela conversão e pelo evangelho na Coreia do Norte. Lugar totalmente fechado para o evangelho. E vejam, irmãos, como aquela igreja prospera. Só a igreja que esse irmão faz parte, ela teve agora como objetivo plantar 1000 igrejas em solo europeu. E tem caminhado nessa direção, plantando muitas e muitas igrejas e apoiando outras igrejas. Este é o poder que o apóstolo Paulo diz aqui. Como se envergonhar desta igreja, deste evangelho, irmãos? Eu não sei você, na sua experiência religiosa, mas basta você olhar para a sua própria história e ver a maneira como o poder de Deus tem acompanhado você ao longo da sua caminhada. Quantos casais nós vemos restaurados pelo evangelho? Quantas pessoas presas às drogas, aos vícios, e são libertas pelo poder do evangelho? Pessoas que outrora andavam amarguradas, destruídas emocionalmente, fisicamente, e que de repente encontram o evangelho e têm sua vida revolucionada por causa do poder do evangelho, e são apenas palavras. Não é uma operação, um tratamento, não, é apenas o evangelho. Nós somos esta igreja missionária com o poder nas mãos, irmãos. E não podemos abrir mão deste poder por nenhum outro poder terreno. O poder deste mundo seduz. Eu, como pastor, digo muito bem, falo muito bem sobre isso. E sei muito bem o que é isto. Eu gostaria muito de ter uma igreja com centenas de pessoas. Não é gostoso você dentro de um ambiente, um grupo de louvor bem afinado, mulheres que cantam divinamente. Não é bom você ter 100, 200, 300 pessoas, poder construir um templo para 1000 pessoas e estar à frente? A gente até prega mais, né? A gente até sua um pouco mais, até a voz fica até mais afinada na hora de pregar. Mas é este o poder da igreja? É este o poder do evangelho? O evangelho sim converte as multidões, as pessoas, a igreja cresce por causa do evangelho. Mas o poder do evangelho é para salvação, irmãos. Este é o propósito. Se queremos ser uma igreja relevante, uma igreja missionária, nós precisamos entender que somos uma igreja poderosa nas mãos de Deus. É isso que o apóstolo Paulo disse a esses irmãos. Eles podiam abrir mão de sua cidadania romana, porque eles estavam abrindo mão de um império considerado o mais poderoso da terra, por um império mais poderoso ainda, que era o império dos céus. Abra mão de todo o poder que o mundo lhe oferece pelo poder divino que lhe é dado para falar de Cristo a este mundo. O apóstolo Paulo diz: não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus. E este poder tem um propósito, como ele diz, para a salvação, tanto do judeu, primeiro do judeu e depois do grego. Nós precisamos entender que esta igreja é uma igreja poderosa, e como uma igreja poderosa nas mãos de Deus, ela é também uma igreja com um propósito. Nestes 7 anos que a igreja presbiteriana de Veleiros está aqui, qual é o propósito desta igreja? Que não adianta nada nós buscarmos o poder de Deus se nós não entendermos o propósito do Senhor para nossas vidas, onde Deus nos colocou. E veja bem, a Bíblia fala sobre uma graça que é multiforme. Ou seja, Deus age de maneira específica, de maneira graciosa, individualmente, na vida de cada um daqueles a quem Ele chama. E a igreja dele é chamada para fazer parte do contexto do nosso tempo, para que ela ali, de fato, tenha a sua própria história, para manifestar ali o reino de Deus através do chamado para o qual Deus a colocou ali. Qual é o chamado da igreja presbiteriana de Veleiros? Quando nós vemos o símbolo, né, creio eu ser o símbolo de uma vela, né?
É isso mesmo? Antes era de uma vela, né? Mas quando a gente pensava em veleiros, a gente pensa numa vela. E para que serve a vela num barco? Só vai funcionar se você ajustar as velas na direção do vento. E aí o vento e a vela unidos levam na direção que você deseja. A igreja também, meus irmãos, ela precisa entender qual é o seu propósito nessa terra. Nós temos como princípio glorificar a Deus. Agora, de que maneira a igreja presbiteriana de Veleiros vai, de fato, glorificar a Deus aqui onde o Senhor a colocou? Eu sempre costumo dizer, se você quiser fazer o teste, tire a igreja daqui hoje. Tire a igreja daqui e depois pergunte aos vizinhos se esta igreja faz falta para eles. Tem um pastor, amigo meu, que é o líder da rede social do centro, pastor Daniel, e há 10 anos atrás, vendo a igreja dele lá no Bexiga, num lugar que, apesar de no centro da cidade, com um número grande de idosos, e ele ali naquele momento, ele depois de orar e de se sentir desafiado naquele lugar, e depois de anos ali naquela igreja, ele então diz à igreja num certo dia, olha, a partir de hoje, só será líder dessa igreja quem for voluntário também nos trabalhos da rua. Só vai ser líder nessa igreja aquela pessoa que se dispor a ser também voluntário nos trabalhos de rua dessa igreja. Não sei se você viu num dia desses a reportagem sobre um grupo de homens e mulheres que desde que a pandemia começou se reúnem lá no bairro do Bexiga para fazer uma refeição todos os dias. E vão de casa em casa, na casa de todos os idosos que ali estão e que residem sozinhos, e levam um almoço para aqueles idosos. É a igreja do pastor Daniel. Passou a reportagem no jornal, na SPTV, passou a reportagem no Jornal Nacional. E a igreja dele não é uma igreja grande, o templo dele é metade disso aqui. Mas eles têm caminhado numa dinâmica de pregação do evangelho e de conversões, e têm aberto outras igrejas. Não é o social pelo social, porque existem pessoas aí fora que fazem isso muito melhor do que nós. Mas é entender que o evangelho não exige apenas, não tem a ver apenas com dizer Jesus te ama, tem a ver com entender a maneira, o propósito pelo qual Deus colocou você naquele lugar. Ele entendeu que o evangelho chegaria dentro das casas através daquele caminho que a sua igreja resolveu tomar. E qual é o caminho que a igreja precisa tomar neste lugar para que ela faça parte da história do bairro? É o evangelho, é a pregação do evangelho e a maneira como nós pregamos o evangelho. A convicção que temos de como o Senhor nos usará para falar de Cristo às pessoas que estão no entorno dessa comunidade, até onde o Senhor nos enviar. É isso que faz com que nós não nos envergonhemos, quando nós sabemos exatamente para que Deus nos colocou neste lugar. Eu vi uma ilustração nesses dias de um autor que diz que todos os dias um cristão passava por um ateu, todos os dias passava por este ateu indo à igreja. Até que um dia, este ateu o parou no meio do caminho e disse a ele, escuta, você crê no inferno? E aquele cristão disse, creio. Você crê que o inferno é um lugar de terror mesmo, de desolação, de ranger de dente, como diz aí o livro que você carrega? Creio. Você crê que todos os que não têm a Cristo, que não são cristãos, irão para lá? Você crê nisso? Creio. E aquele ateu disse então para ele, não, você não crê. Ele disse, creio, claro que eu creio. Não, você não crê. Você não crê. Porque ou você não crê, ou você é a pessoa mais hipócrita e desumana que eu já conheci na minha vida. Porque todas as vezes que você desce para o templo, você me vê por aqui e nunca me falou que há um caminho para que eu possa ser livre dessa perdição e desse terror que você alega existir para aqueles que não creem no Cristo que você crê. Ou não cremos no inferno, ou somos as pessoas mais desumanas que existem neste lugar. Porque todos os dias acordar, cruzar com dezenas e centenas e milhares de pessoas que estão caminhando, cambaleando em direção ao inferno, e não falar para elas que Cristo morreu na cruz e que pode livrá-las da perdição eterna, ou mostra
e não falar para elas sobre Cristo? Ou é de uma desumanidade descomunal, ou é uma falta de crença total de que de fato o inferno exista? Nós precisamos olhar para Cristo, irmãos, e perceber que este poder nos capacita a levar o amor do Senhor àqueles que andam por este mundo. E é um amor, é um evangelho que nos ensina e que nos mostra a maneira como alcançar esses corações. Esta igreja foi chamada e colocada aqui com um propósito somente: glorificar a Deus através da pregação do evangelho. E este evangelho que não distingue rico de pobre, negro de branco, alto de baixo, gordo de magro. O apóstolo Paulo fala aqui de gregos e também de todas as outras pessoas, do grego também, do judeu e também do grego, ou seja, de pessoas da história do povo de Israel e também dos gentios, ou seja, de todas as pessoas indistintamente. Nós precisamos olhar para este evangelho que acolhe as pessoas. Nos trabalhos sociais nós temos a grande tentação de pensar que são apenas os pobres que carecem do evangelho. Porque eles são tão humildes, né? Nós confundimos miséria com humildade. Mas existe muito pobre soberbo. E nos esquecemos que este evangelho é para todos. E Deus colocou a igreja de Veleiros aqui, neste bairro, um bairro de classe média. Um bairro, meus irmãos, que é um bairro antigo, que possui um número grande de idosos, uma população grande. E de que maneira Deus chamou a igreja para estar aqui? Como esta igreja vai pregar o evangelho neste lugar? E aí vem algumas perguntas que eu queria fazer para você nesta manhã. Em que consiste o poder da Igreja Presbiteriana de Veleiros? Em ter se organizado e ter caminhado até aqui durante 7 anos? Ou ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus? A igreja, enquanto tem marchado, tem visto o agir do Espírito Santo libertando, curando, transformando a vida das pessoas. Uma outra pergunta para a igreja no dia de hoje: por que você está aqui? Pode ser que você venha domingo após domingo, um dia teve um encontro com Cristo, mas até hoje nunca compartilhou do evangelho com ninguém. E aí eu pergunto: você crê no inferno? Você crê que realmente o inferno existe? Que para lá estão reservados todos aqueles que realmente não creem em Cristo Jesus como Salvador? Crê que aquele lugar é um lugar de tormento terrível? Que aquele lugar, irmãos, é um lugar onde você não desejaria que ninguém estivesse? Você crê naquele lugar? Se você crê e não fala para ninguém sobre o destino deles, que desumano é o seu coração. Porque ou você crê e livra aqueles que estão indo cambaleando em direção à perdição, ou você não crê, ou é desumano, insensível. E isso parte às vezes até dentro da nossa própria casa. Temos ali pessoas, homens e mulheres que não creem em Cristo, filhos, pais, irmãos, e não falamos de Cristo para eles. Não apresentamos o evangelho. O que podemos esperar depois de 7 anos na Igreja Presbiteriana de Veleiros? Que esta igreja seja uma igreja cheia do poder de Deus, irmãos. Uma igreja que proclame Cristo Jesus para as nações. Que entenda o seu propósito nesse bairro e leve Jesus àqueles que ainda não conhecem. E assim ela cresça e tenha muitos outros anos crescendo por causa do evangelho. Hoje, depois de 7 anos, nós sentimos motivos para termos orgulho ou motivos para nos envergonhar? Primeiro, das nossas próprias vidas. Das nossas próprias vidas. Acredito que hoje seja um dia de conserto diante do Senhor, de arrependimento. Primeiramente, se nós fomos alcançados por este poder de Deus. Este poder de Deus um dia já te alcançou. Você um dia já entendeu ser Jesus o Senhor e Salvador da sua vida.
Entendeu que este poder é capaz de libertar você das suas mazelas, dos seus traumas, das suas angústias, libertar você do seu pecado e já lhe transformou numa nova criatura? Talvez hoje seja um dia, meu irmão, minha irmã, de um conserto na sua vida religiosa. Talvez você entrou no automático cristão. Vai na igreja aos domingos, lê a Bíblia, ora, mas não se importa mais com os que estão lá fora. Lembre-se daquela igreja de Apocalipse. Era uma igreja extremamente zelosa das Escrituras. Combatia os falsos profetas com uma primazia que poucas igrejas tinham, mas havia perdido o primeiro amor. O coração já não inflamava mais por causa das coisas de Deus. Seu coração ainda se inflama por causa das coisas de Deus? Você ainda acorda orando e clamando a Deus: Pai, me dê hoje a oportunidade de falar de Cristo a alguém. Você ainda sai da sua casa apenas para fazer isso? Hoje eu vou sair de casa, hoje eu quero ir na padaria sentar, e quero sentar ali por um tempo, até que Deus coloque alguém do meu lado para pregar o Evangelho para essa pessoa. Eu quero pegar uma fila de banco a maior que tiver, do caixa eletrônico, ou do caixa do supermercado, a maior que tiver ali, só para eu poder ter a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Seu coração ainda bate por causa disso? Por causa das coisas de Deus? Eu gostaria de orar neste momento, irmãos. Gostaria de colocar a sua vida e a minha também diante do Pai. Acredito que o maior presente que você pode dar à igreja, e na verdade a Jesus no dia de hoje, no aniversário dessa igreja, é o seu coração. E comprometer o seu coração com a missão neste lugar. Colocando no seu coração o propósito de falar de Cristo. E comece a falar de Cristo e você vai perceber. No momento em que a primeira pessoa se converter através da sua vida, o quão poderoso é o Evangelho. E o quanto isso pode encher o seu coração de alegria e de regozijo. Porque se isso não te encher de alegria e regozijo, nada mais encherá. Todas as alegrias religiosas, todas elas, serão superficiais. Que a principal é ver Deus glorificado na salvação daqueles que ainda não o conhecem. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer a Ti pela igreja presbiteriana daqui de Interlagos, ó Deus, a segunda igreja. E quero rogar, ó Deus, que esta igreja seja poderosa nas Tuas mãos. Que ela seja poderosa, ó Deus, no exercício do propósito dela neste lugar, que é glorificar o Senhor. Para que glorificando o Senhor, ó Deus, esta igreja esteja dia a dia pregando o Evangelho, falando de Cristo às pessoas. Nós podemos construir grandes templos, criarmos aqui uma estrutura, ó Deus, confortável, mas, Senhor, se nós não pregarmos o Evangelho, se nós não nos sentirmos devedores, como o apóstolo Paulo se disse, ali no livro de Romanos, de nada adiantará, ó Deus. Por isso renova o ânimo, o vigor desta igreja, desafia os corações. Em nome de Jesus, ó Deus, nós rogamos. Abençoe esta comunidade aqui, ó Pai. Ajude para que ela possa pregar o Evangelho, cada membro, ó Deus, possa ter o coração inflamado por causa daqueles que ainda não conhecem Cristo Jesus como Salvador. Ajude-nos, ó Deus, a ter os olhos abertos para o destino terrível, reservado àqueles que ainda não professam Teu Filho como Salvador de suas vidas. E faz-nos, ó Deus, ficar desesperados, ó Pai. Desde a nossa casa, ó Deus, ao nosso trabalho, ao caminhar na rua. Desesperados ao ver tantas pessoas caminhando em direção ao inferno. Apesar de tantas igrejas envergonharem o Teu nome no dia de hoje, faz com que esta igreja, ó Deus, possa glorificá-lo. Faz com que esta igreja, ó Deus, seja motivo do sorriso divino, da satisfação divina, para que o Senhor Deus possa olhar aí de cima e dizer para nós que se agrada de nós, como igreja do Senhor neste lugar. Para que os quarteirões deste bairro, para que as casas, os bairros vizinhos, sejam alcançados pela igreja presbiteriana de Interlagos neste lugar. E que esta igreja seja poderosa e na medida em que ela caminha, pessoas sejam livres das garras infernais. Casais, ó Deus, se reconciliem.
Filhos, façam as pazes com seus pais. Irmãos, sejam apaziguados. Que vidas sejam restauradas. Ou seja, que o poder do Senhor se manifeste na medida em que a igreja avance no propósito que é pregar a palavra do Senhor, o Evangelho, que é poderoso para libertar. Faz de cada um aqui uma testemunha fiel dos teus grandes feitos. E assim, ó Deus, que a igreja complete muitos e muitos anos na tua presença, glorificando o Senhor e devotando a ti toda a honra, glória e poder que é devida única e exclusivamente ao Senhor, Senhor das nossas vidas. Rogamos tudo isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar você a algumas aplicações. Nessa semana, coloque no seu coração o propósito de falar de Cristo a uma pessoa. Saia daqui hoje orando, Pai, me dá uma pessoa essa semana. Apenas uma. Eu sou